Beleza, pessoal. Então vamos fazer a correção aí desse conjunto 4 de restrições. Vamos entender ali o que nós fizemos de errado lá na hora da modelagem. Então, embora vai ficar até um pouco pequena a tela, mas eu vou deixar ela compartilhada aqui com o modelo ao lado, só para a gente conseguir entender qual que era o ponto ali que acabou ficando diferente do que deveria ter ficado, tá? Então, aqui no conjunto 4. Olá, nós estamos aqui, né, para todo R, nós temos aqui essa abertura para fazer a restrição para cada uma das nossas requisições. Aí limpamos a expressão, definimos o nosso coleta atual, que é esse I aqui, que é o local de coleta da requisição R. Começamos aqui a variação do K, que é o do veículos, aí o J, que são ali dos pontos adjacentes, né, com essa verificação aqui da adjacência. Então tá tudo ok. Agora o ponto é que aqui no lugar de colocar, adicionar a expressão com o X, aqui seria com o Y. E daí, coleta atual, J, K, e daí colocando aqui a requisição R. Quando nós fazemos isso daqui, agora aparentemente nós corrigimos para deixarmos aí de maneira que deveria ser o conjunto de restrições 4. Na sequência, vamos pensar ali o conjunto de restrições 5. Então, no conjunto de restrições 5, o que nós vamos ter provavelmente seja ali um erro bem parecido, porque a ideia é a mesma, só que agora, no lugar de pensar na coleta atual, é na entrega atual. E daí aqui, quando nós vamos ter que adicionar, então, é o Y, J, entrega atual, K e o R. Né? Colocar ali para essa requisição R também no nosso conjunto 5. Já que o 4 e o 5 corrigimos aqui com o Y no lugar do X, vamos analisar também o que falta aqui no 6. Vamos ver se no 6 e no 7 nós também colocamos por engano o X no lugar do Y. E aqui no conjunto 6 está certinho ali, ó, o Y, aqui também o Y, no 7, vamos ver como que aparece, a mesma coisa com o Y. Aparentemente, o erro ali que fiz durante a hora da formulação foi no 4 e no 5. Então, beleza, uma vez que isso aqui achamos que pode estar corrigido, vamos executar, vamos analisar o que aparece de resposta e qualquer coisa voltamos ali com as nossas alterações. Então, vamos já fechar aqui essa parte desses nossos modelos, colocar aqui para executar. Quando nós colocamos aqui para executar, deu ali tudo certinho, alterou já aqui o valor da função objetivo, se lembrar era 600 e pouco que aparecia antes, agora já deu lá 1.338. Vamos entender o que aconteceu aqui então nesse nosso resultado. Primeiro, vou abrir o próprio modelo, aqui o arquivo LP, e vamos fazer a comparação para verificarmos, né, se aquele conjunto 4 e aquele conjunto 5, agora eles estão ali fazendo sentido com o que está acontecendo. E olha lá, conjunto 4 que é referente à requisição 0. Então, essa requisição 0, o local de coleta dela, pelo que dá a entender aqui já, é no ponto 0, e ela vai ter que sair do 0 para o 1 no veículo 0, ou no 0 para o 2 no veículo 0, ou no 0 para o 3 no veículo 0, ou do 0 para o 1 no veículo 1, e assim, né, em algum veículo, para algum lugar, ela vai ter que sair. E depois no conjunto 5, que é logo na sequência, que ela vai ter que chegar no local dela. Então, essa requisição 0, o local dela de entrega lá é o local 2. Então, nessa parte da descrição do modelo LP, já fez ali mais sentido o que apareceu. Vamos pegar o nosso teste final, que é ver o que acontece aqui nas respostas. Então, estou pegando aqui as nossas respostas, lá as variáveis x, agora já tem, ó, deu para ver ali que aparecem variáveis y com o valor igual a 1. Vou fazer aquele processo manual de novo aqui, né, de colar os nossos valores. Deixa eu excluir aqui, dá para colocar aqui algumas coluninhas a mais, né? Aí vamos separar isso, texto para a coluna delimitado pelo underline, aqui nesse caso, concluir,
E exatamente temos aqui essas nossas variáveis. Então, vou até limpar antes aqui para evitar qualquer lixo que possa ficar, embora a quantidade de variáveis é para ser a mesma ali, então não seria isso um problema, né? Vamos até fazer aqui do zero, vou excluir essa daqui e vou fazer uma nova tabela dinâmica, inserir ali a tabela dinâmica. Vamos analisar o que vai acontecer agora. Então, pegar aqui a mesma ideia, variável, colocar para cada um dos veículos e tentar identificar aqui qual que é essa rota deles. Então, variável x, nós vamos ter aqui o veículo 0. E vamos colocar aqui, né, o valor. O valor está aqui, ó. Então, o que que nós precisamos? O veículo 0, ele está indo do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Essa aqui está a rota do nosso veículo 0 agora. Então, colocando aqui, né, para nós fazermos esse desenho do lado, o veículo 0, agora a rota dele é um pouquinho diferente. Ele vai aqui do 0, do 0. Ele vai aqui do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Né? Então, ele vai aqui do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Se nós pegarmos aqui o veículo 1 e fizermos a rota dele, o veículo 1 ele vai do 0 para o 1 e do 1 para o 3. Então, vamos fazer aqui, né, o nosso veículo 1. A nossa solução, ele está aparecendo assim, ó, indo do 0 para o 1 e depois do 1 para o 3. O veículo 2, ele está indo do 2 para o 3 e do 3 para o 1. Então, né, ficou ali, já estava até certinho. Vou colocar uma fonte um pouquinho maior nisso daqui, para conseguir ver de uma maneira melhor. Vou colocar aqui como se fosse então 26, dá para colocar tranquilamente. Vamos descer um pouquinho esse veículo. Subir um pouquinho esse veículo 0. Vou ajeitar aqui esse nosso desenho. Deixar com um espaçamento aí melhor. Tá? Beleza. Então tá aí o nosso desenho. Vamos entender agora as requisições, o que estão acontecendo com elas. Então vou colocar aqui a variável y e vou fazer o seguinte, para a gente conseguir ter essa visualização das nossas requisições, eu vou colocar aqui a requisição R e a parte do veículo eu vou deixar aqui para baixo. Qual que é a ideia disso para conseguir mostrar para vocês de maneira um pouquinho mais detalhada? A requisição 0, o que nós temos aqui nela? Cada um desses blocos é referente ao veículo 0, ao veículo 1 e ao veículo 2. Então, a requisição 0, ela aparece aqui somente no veículo 0. E ela aparece no veículo 0, indo dentro dele do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Então, nós podemos dizer, de maneira, aqui a gente poderia colocar como uma caixa de texto, inserir texto aqui, uma caixa de texto, a gente vai completando as requisições que vão fazer cada um dos trajetos. Então, a requisição 0, ela faz esse trecho daqui, vou colocar lá uma fonte maior também, 26, até por mais, até para exagerar aqui nessa fonte, 36. Então, temos aqui a requisição 0, que vai do 0 para o 1 no veículo 0, e a requisição 0 também vai do 1 para o 2 no veículo 0. Se pegarmos a próxima requisição que nós temos aqui na lista, a requisição 1. A requisição 1, o veículo que ela utiliza aqui é o veículo 1. E ela vai lá do 0 para o 1 no veículo 1. Vamos colocar aqui que essa requisição 1, ela está aqui, ó. Aqui com a requisição 1. Bom, próxima requisição é a requisição 2. A requisição 2, ela utiliza aqui o veículo 2. E no veículo 2, ela vai lá
do 2 para o 3 e do 3 para o 1. Então, nós vamos colocar aqui que a requisição 2 está no veículo nesse trajeto e também está no veículo 2 aqui nesse trajeto. Próxima requisição é a requisição 3. A requisição 3, o que nós temos aqui? Que ela vai no veículo 2. No veículo 2, entre os pontos 2 e 3. Então, só aqui nesse trecho que nós temos aí a nossa requisição 3 sendo transportada. Próxima requisição é a requisição 4. Ela vai do 0 para o 1 no veículo 0. Então, aqui, requisição 4. Depois, próxima requisição, requisição 5. Ela usa só o veículo 1, do 0 para o 1 e do 1 para o 3. Então, aqui a requisição 5, do 0 para o 1, e a requisição 5 vai usar aqui também do local 1 para o local 3. Depois disso daqui, por último, a nossa última requisição, que é a requisição 6, ela usa dois veículos, ó. Ela faz no veículo 0 do ponto 1 para o ponto 2. Então, do ponto 1 para o ponto 2, ela vem aqui no veículo 6, no veículo 0. E ela utiliza o veículo 2 para ir do ponto 3 até o ponto 1. Então, do 3 até o ponto 1, a requisição 6 vem aqui. Ou seja, essa requisição 6, ela utiliza o ponto 1 como um ponto de transbordo. Se nós pegarmos a origem dela, deve ser lá no ponto 3 e o destino dela no ponto 2. O que nós podemos fazer? Dado que a nossa semente aqui é sempre a mesma, né? Poderia até parar e entender aqui cada uma das requisições, qual que é a origem e qual que é o destino dela. Então, se pegamos lá, ó, meu PDP, e vamos nas requisições, essa requisição 6, ó, o local de coleta dela é o 3, o local de entrega é o 2. Requisição 0, o local de coleta é o 0, o local de entrega é o 2. A gente pegar ali, né, desses dois exemplos, certinho, ó, vai do 0 para o 2, a 0. E a requisição 6, ela vai do 3 para o 2, passando aqui pelo ponto 1 no meio do caminho e ocorrendo o transbordo. Isso nós poderíamos fazer para todas as outras requisições, né? Requisição 1, local de coleta dela é o 0, o local de entrega é o 1. Requisição 2, o local de coleta é o 2 e o local de entrega é o 1, está exatamente ali nessa rota. Requisição 3, local de coleta é o 2, local de entrega é o 3, exatamente, batendo ali com a resposta. Requisição 4, local de coleta é o 0 e local de entrega é o 1, ali aparece no veículo 0, certinho. Requisição 5, local de coleta é o 0, entrega é o 3, vai ali no veículo 1 o tempo todo. E a 6 que nós já vimos. Outra coisa que nós poderíamos fazer ali a conferência é qual que é a nossa carga de cada uma das requisições. Então, se pegamos a requisição 0, a quantidade dela é 3, a da 1 é 10, e assim temos de cada uma delas. Então, a gente poderia pegar aqui também e deixar marcado quanto está sendo transportado em cada um dos veículos, em cada um desses trechos. Poderia fazer essa conferência aí e ver que, nenhum veículo ele tem a sua capacidade excedida. Então, essa daqui é uma das maneiras de nós representarmos aí a nossa solução. Nós conseguimos fazer isso a partir aí dessa nossa leitura de cada um dos veículos. Poderia agora pensar um pouquinho além, de fazer essa mesma representação para cada um dos veículos, só que numa estrutura de dados. Poderia dizer o seguinte: como que nós poderíamos definir essa rota aqui do veículo 0, né, e a rota de cada um dos veículos? Vocês concordam com isso?
Cada um dos veículos, para percorrer a rota, ele percorre aqui uma sequência de trechos, onde cada trecho tem qual que é a origem e qual que é o destino do trecho. Uma vez que nós temos qual que é a origem, qual que é o destino do trecho, nós temos também quais são as requisições que ele está transportando nesse trecho e também qual que é a quantidade total que ele está transportando. Então, você pode definir, né, aí uma estrutura que seria essa estrutura rota, onde ela é composta de trechos. Vamos fazer isso daqui, colocar isso daqui, né, de maneira um pouquinho mais tangível. Vou lá na nossa classe, né, PDP, e vou criar aqui algumas outras classes fora. Vou criar aqui, né, seguindo essa nossa ideia, uma classe chamada trecho. O que um trecho tem? Ele tem qual que é o início dele, tem qual que é o fim. Nós podemos ter aqui colocar como, deixa eu ver se eu coloquei nas requisições, a quantidade está como double, então vou colocar aqui como double também, como sendo a carga, né? Ou seja, quanto que ele está carregando naquele trecho, quanto que o veículo vai estar carregando naquele trecho. E podemos ter aqui uma lista de requisições. Onde essas requisições aqui, né, vão ser ali o int, só para identificar, né, qual que é o número da requisição que ele está fazendo. Então, poderia ter aqui isso como sendo lá a lista das requisições. E uma vez que nós temos esse trecho, a gente pode ter uma classe que a gente vai chamar de rota. Onde o que tem na rota? A rota ela é composta por um veículo. Nós temos aqui um veículo nessa rota e vamos ter também uma lista de trechos. Então, exatamente a representação que nós temos aqui. Se nós pegarmos aqui nesse PowerPoint, o que é esse trecho? É o trecho que tem início 0, fim 1, tem uma carga que é a soma dessas quantidades, dessas requisições 0 e 4, e tem uma lista de requisições que são transportadas, que é a 0 e a 4. Da mesma forma, temos esse trecho aqui, 1, 2, onde esse trecho 1, 2, ele né, tem o início 1, o fim 2, a carga é a soma da carga dessas requisições 0 e 6, e a lista de requisições é 0 e 6. O que seria essa classe? Depois eu já mexo aqui nesse. Faltou só colocar um nome, né, para essa lista de trechos. Deixa eu colocar até aqui. Posso até pôr assim, lista trechos. O que seria a rota? A rota seria composta por esse veículo, que é o veículo 0, e esses trechos que ele faz aqui. E assim nós conseguimos representar. Isso aqui pode ajudar bastante para nós fazermos os nossos desenhos depois. Então, nessa visão que nós estamos colocando aqui, nós estamos fazendo uma visão em termos dos veículos, né? O que cada um dos veículos vai fazer. E poderia reconstruir essa solução, mas com uma visão de carga. Onde o que aconteceria? Se nós pegássemos a carga 0, ela tem dois trechos, o trecho 0,1 e o trecho 1,2. E cada um desses trechos ela faz no veículo 0. A requisição 6, ela tem dois trechos, só que o trecho 3,1 ela faz no veículo 2 e o trecho 1,2 ela faz no veículo 0. Então, isso aqui a gente pode dizer, basicamente, que é uma visão de trecho do veículo. Isso daqui como sendo rota do veículo. E daí eu vou colocar aqui, né, esse trecho como sendo trecho
veículo. O que mudaria se nós passássemos para essa visão da carga? Poderia ter aqui, né, carga ou requisição. Vou chamar até de requisição, fica melhor. Vou colocar assim, class, trecho, requisição. Vai ter um início também, ter aqui um início, vai ter um fim e vai ter aqui o veículo, né? Public int veículo. Se nós pegarmos esse conjunto aí de trechos de requisição, nós vamos chegar na rota da requisição. Então, podemos ter aqui a classe chamada rota requisição, onde o que ela é composta? A gente vai ter aqui um campo inteiro, que eu vou chamar de requisição, e uma lista de trecho requisição, que a gente vai chamar aqui de lista requisições. E esse mesmo processo manual que nós fizemos para pegarmos as variáveis de decisão e desenharmos aqui essas rotas, nós poderíamos fazer automatizado aqui, preenchendo esses objetos. E daí ficaria bem mais fácil para fazermos os desenhos. Porque uma coisa legal sempre aí dentro desses modelos é representar graficamente a solução, né? Conseguir fazer o desenho dela. É aquele tipo de coisa que quando chega no momento operacional, a gente consegue pegar uma situação que é fácil o entendimento dela em termos de maneira inicial, temos uma lista de requisições, que cada uma delas tem a sua carga, tem o local onde ocorre a coleta, tem o local que tem que ocorrer a entrega. Temos uma lista de veículos em que cada um desses veículos tem a sua origem, tem o seu destino, caso eles sejam utilizados, e queremos transportar os itens, né? O que vai em cada um dos veículos, em qual rota, de maneira a ter a menor custo possível. Nesse nosso caso, ali, o menor custo possível é a menor distância percorrida. Beleza, essa é a descrição do problema. Aí nós temos toda essa parte matemática para conseguirmos encontrar a solução ótima, e no fim das contas, nós conseguimos passar um plano de decisão, que mesmo quem não tem a menor noção desse processo que aconteceu de otimização, consegue executar. Se chegar lá para o motorista do veículo zero, o que importa para ele de informação? Ó, você vai sair do ponto zero, você vai pegar, né, pegando aqui as requisições 0 e 4, você vai até o ponto 1. Lá no ponto 1, você vai descarregar a requisição 4 e vai carregar a requisição 6. Vai até o ponto 2, e nesse ponto 2, você descarrega as requisições 0 e 6. Daria até para colocar assim, né? Às vezes algumas coisas, se quisesse fazer mais detalhe ainda, poderia pegar, ó, esse 0 e 4 e deixar aqui ele, deixar assim, ó, vou colocar como se fosse um verdinho aqui, né? Deixa aqui numa cor verde, ali em cima, para dizer que ele está coletando. Aí a gente pode pegar, colocar aqui, que lá no ponto 1, deixa só o 4 e ainda coloca aqui em vermelho, dizendo que ele está entregando, né? O vermelho está descarregando. E aqui no ponto 2, que ele está descarregando lá a 0 e a 6. Aí podia até usar um símbolo ali, uma representação gráfica, além da própria cor, para diferenciar a carga e descarga. A gente consegue ter esse desenho aí de maneira a dizer. Da mesma forma, a gente poderia desenhar aqui, eu vou fazer num novo slide, isso daqui, fazer aqui um novo slide em branco, que seria a visão não do caminhão em si,
mas a visão da carga. Então, tu poderia ter aqui, deixa eu achar uma caixa, algum símbolo aí que possa representar essa nossa carga. Vou pegar essa daqui, que está essa caixinha aqui fechada, né? Tu poderia dizer o seguinte, ó. Nós temos essa carga aqui, e essa carga, vou fazer aqui como sendo da carga 6, tá? A carga 6, ela vai fazer o seguinte. Uma copiada nisso. Carga 6, e daí eu já altero ali os valores, tudo como vai aparecer. A carga 6, ela vai do 3 para o 1 e do 1 para o 2. Então, aqui ela vai do 3 para o 1 e do 1 para o 2. Do 3 para o 1, ela vai no veículo 2. Então, eu poderia até pegar aqui e colocar assim, né? Ver aqui, ó. Dizer, ó, esse trecho daqui, ela faz em cima, ela faz no veículo 2. Pode pegar e até deixar assim aí com esse desenho, né? Ó, vai lá e faz no veículo 2. E aquele trecho do 1 para o 2, ela faz no veículo 0. Então, daria para pegar aqui, colocar isso daqui. O problema vai ser eu conseguir pegar aquela caixinha ali no meio. Aí. Isso daqui ele faz no veículo 0. E isso daqui tudo é referente lá à nossa carga, tá? Carga 6. Carga 6 que vai fazer esse trajeto. Então, a gente consegue fazer essas visões. O que, que é aqui no caso? Se nós pegarmos o trecho da requisição, tem o trecho com início 3 e fim 1, veículo 2, o trecho com início 1, fim 2, no veículo 0, e daí a rota da requisição, a requisição é a requisição 6, e os trechos são esses dois trechos que nós colocamos aqui. Então, isso daí, pessoal, para colocar para vocês em termos de ideias para representar isso em um desenho. Uma outra maneira que nós poderíamos fazer é, bom, desenhamos todos esses pontos, né, exatamente nas coordenadas que eles ficariam, e daí também fazemos alguma coisa de desenho. Então, tem essas várias opções aí, conforme para quem vai visualizar, tem algo mais importante ou menos importante. Entendido essa parte daqui, pessoal? Acho que eu caí e voltei. Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Tá. Deu aqui uma instabilidade na internet, mas agora estou de volta. Então, tranquilo aqui, pessoal, essa parte? Entendido ou não entendido? Sim ou não? Sim, professor. Sim, entendido. João, Exal, Pedro, Flávio, Michele também? Sim, senhor. Também. Tudo certo. Uhum. Tudo certo? Então, tá bom. Só, o que vai ficar aí como atividade para vocês tentarem, né? Da mesma forma, no final da aula, eu passo todo o código que nós estamos aqui no momento final da aula. Vocês vão tentar fazer. Pegar e preencher esses valores aqui de trecho, né, das requisições, as rotas dos veículos, os trechos dos veículos e a rota dos veículos, e tentar fazer aí alguma coisa de desenho. Pode ser da maneira mais simples possível, ou mesmo qualquer outra forma de representação gráfica da solução que vocês consigam. Como que nós conseguimos saber, né, o valor de uma determinada variável de decisão, uma vez que nós temos um modelo resolvido? Se nós pegarmos lá, aqui, né, vou pegar aqui depois que a gente resolveu o modelo, se nós acessarmos lá o meu, desculpa,
meu PDP. Aí no X, nós estamos com as nossas variáveis de decisão X. Vou pegar uma aqui, por exemplo, qualquer. Pego a X 0, 2, ou seja, do ponto 0 para o ponto 2 com o veículo 1. E pegamos aqui a propriedade X, nós temos o valor dela. Quando esse valor daqui é 1, significa ali, né, então, que a variável x021 é igual a 1. Mas uma coisa que eu recomendo, no lugar de colocar, às vezes, o teste para identificar se o veículo 1 vai do 0 para o 2, no lugar de fazer assim, x021 igual a 1, nessa comparação desse tipo de teste, faça uma comparação com maior do que 0,99. Isso pela própria questão aí das precisões numéricas, tá? Ainda mais quando o modelo tem mais variáveis, isso aqui pode gerar alguns erros. Então, nós vimos o seguinte até agora. Você conseguiu fazer ali um modelinho numa situação pequena, né, com 4 nós no nosso grafo, 7 requisições, 3 veículos, e resolveu ali bem a solução, deu uma solução que poderia ser implementada em termos práticos. Vamos mudar um pouquinho agora e fazer uma situação um pouco maior. No lugar de ter 4 pontos, vou fazer que o nosso grafo aí, ele tem 8 nós. Requisições, no lugar de serem 7, vão ser 20 requisições. E veículos, vou colocar aqui que nós temos 4 veículos. Se não der factível, eu aumento esse nosso número de veículos aí em próximas tentativas, tá? Então, fazer esse novo cenário agora, né, com um problema um pouco maior para resolvermos. Mas, como toda a parte ali da criação e resolução será pelo computador, basta nós apertarmos aqui o iniciar e deixa aí o computador processar, fazer a conta, tudo mais que é necessário. Então a gente vê que o próprio tempo de resolução, que antes era instantâneo, já não foi mais instantâneo aqui, né? Ele está resolvendo ali, está com aquele gap de 9,33% ainda, aquela velha história, já sabe que não tem como ser melhor do que 2.650, mas a melhor solução ainda está ali agora, até chamar um pouquinho melhor, 2.895. Mas segue aí a resolução acontecendo. Você vê que tem momentos, igual aqui, que houve melhora da solução da melhor solução conhecida, e existem momentos que ocorre aqui o aumento ali do lower bound, né? E isso vai seguir até que a melhor solução conhecida seja igual ao lower bound, ou se estourar a memória do computador, né? Nós usarmos toda a memória RAM do computador, porque isso aqui internamente acontece ali a abertura na árvore do branching bound e às vezes não tem mais memória suficiente no computador para guardar tudo o que está acontecendo. Para quem faz lá a programação inteira e otimização em rede, vai ver com mais detalhes essa parte do branching bound. Aqui nessa disciplina, a gente simplesmente aí opta por utilizar o solver de maneira direta. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aí logo de começo é assim. A gente vê que criar um modelo matemático é uma coisa. O modelo matemático conseguir resolver o problema pequeno é uma outra etapa. E o modelo matemático conseguir resolver problemas maiores é uma outra história completamente diferente. Esse exemplo, ele nem aparenta ser um exemplo tão grande, né? Pô, nós temos ali 20 requisições. Não é um número grande. Se for pensar em uma transportadora, uma empresa que tem que fazer entrega, pô, esse número aí é bem, bem baixo. 8 nós, posso pensar, né, em termos de uma operação de transporte, uma transportadora que operasse em 8 cidades, também não é uma questão absurda, uma quantidade pequena de pontos. 4 veículos, ok, ali um número pequeno de veículos que nós temos à disposição. E mesmo assim, aquilo que era instantâneo já está demorando aí um certo tempo.
Então eu vou esperar, né, até alguns minutinhos ali, enquanto a gente vai conversando aqui, e daí se a gente vê que, pô, vai demorar muito, muito mesmo para resolver, aí nós pegamos e colocamos ali um tempo limite, porque eu não coloquei qualquer situação de tempo limite. Quando eu não coloco o tempo limite, ele vai executar até conseguir provar lá a otimalidade. Então, vamos aproveitar aí, pessoal, até esse momento aqui, dúvidas, perguntas, ou tá tudo tranquilo, fácil, ó, se manifestem aí para eu conseguir saber, né, o que que eu sigo de conteúdo, ou o que que eu volto para explicar, o que que eu tento explicar de uma forma diferente. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Por aqui, fácil não é, né? Mas aí depois eu tento rodar de novo. Se aparecer alguma dúvida, eu chamo. Então, tem que tentar fazer assim. Programação não tem jeito, tem que colocar a mão na massa ali, né? Tem que ir para frente do computador, digitar as linhas de código, executar linha a linha o programa. É natural que apareçam erros, dificilmente o programa que você faz vai rodar de primeira perfeito, sem qualquer erro. E, de novo, não dá para deixar as coisas acumularem, tá? Porque é aquela história. Agora a gente começa a fazer as coisas aqui, eu nem entro mais em detalhes ali, igual eu entrava no começo de explicações de algumas coisas do próprio Gurobi. Vou lá já usando aqui direto. Então, tem que sempre ver, quando, ainda mais quando acontece algum problema, alguma dificuldade, onde que está a fonte dessa dificuldade. Às vezes pode parecer que a dificuldade está aqui no PDP, né, no Pickup and Delivery Problem. Mas às vezes a dificuldade está lá na própria definição de algumas coisas do Gurobi. Então, tem que pegar ali o passo a passo mesmo, não adianta tentar criar muitos atalhos, porque uma hora vai fazer falta sempre a parte da base, né? Ela é o principal aí para conseguir fazer o desenvolvimento. Esperar aqui um pouquinho mais. Mas acho que eu vou parar direto aqui ele e colocar um tempo limitante, tá? Porque não tá com cara que vai demorar, que vai ser tão rápido para resolver. E nessa situação, além de colocar o do tempo limitante, eu vou fazer mais uma mudança aqui. Deixa eu colocar, vamos fazer isso daqui, deixar assim, ó, que meu PDP ponto modelo ponto parameters ponto time limit. Eu vou colocar aqui em 180 segundos, tá? Vamos deixar ali que 3 minutos e se não aparecer a solução, ele simplesmente sai. Vou deixar aqui dessa forma como está. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui, tá? Vou diminuir para 6 nós. Se nós tivéssemos, não, 6 não, deixar 7, diminuir ali um dos nós. Tá? Fica ali como se fosse um grafo menor. Então, agora a gente sabe aí que depois de 3 minutos vai parar, alguma solução vai sair. Uma coisa que é legal de ver, pessoal, que achar solução factível é muito rápido, tá? Então, e se nós pegamos esse problema em casos práticos, às vezes só para o pessoal conseguir achar uma solução factível já vai um bom tempo, porque são muitas as combinações que tem ali. E o que dificulta em termos de capacidade, em termos de achar factibilidade, é a existência de capacidade. Se não tivesse capacidade em cada um dos veículos, manualmente encontrar solução factível seria super fácil. Mas quando envolve a parte de capacidade, complica fazer o processo de forma manual, porque basta em algum dos trechos a capacidade ser excedida e pronto, já bagunça inteiro o que nós vamos ter pela frente. E daí, vou mexer uma requisição aqui para colocar em outro lugar. Aí vai lá e estoura a capacidade no outro.
Então, isso aqui acaba interferindo bastante na dificuldade ali de conseguir encontrar uma solução manual. Um outro comentário, agora voltando aqui na resolução, tive o seguinte, ó, a única alteração que eu fiz em relação ali ao cenário anterior foi colocar agora, no lugar de ter 8 nós no grafo, ter 7 nós. Você vê que o gap em si já está bem menor, né? Ali com um tempo mais rápido, ele já chegou num gap menor. Isso daí, pessoal, tem que ter sempre o cuidado, porque nós podemos ter uma variação nesse tempo de resolução, às vezes até em problemas que têm o mesmo tamanho. Você pode ter ali, poderia ter mantido 8 nós, 20 requisições, 4 veículos, e o tempo ter aumentado ou diminuído só pela alteração da semente. São os mesmos padrões de carga, os mesmos padrões ali de veículos, mas o próprio fato de trocar a semente poderia trocar completamente o resultado. Além disso, outra coisa que pode acontecer, e é comum em modelos, além da própria parte da semente, é como que os dados em si estão distribuídos. Às vezes, se nós só mexêssemos ali na capacidade em si, isso poderia alterar bastante o tempo de resolução. Bom, pessoal, saiu lá uma solução, Professor, estava quase... Opa, pode falar. uma dúvida só, sobre até sobre isso, mais ou menos. Existe alguma biblioteca de instâncias para esse problema? Ah, mais ou menos, tá? Uhum. Se nós pegarmos, deixa eu abrir aqui uma internet, daí eu tento explicar isso. Só um pouquinho. Tá bom. Só vim aqui no Google, coloquei esse, né? Pickup and Delivery Problem. Primeiro eu vou colocar aqui só como com instances, tá? Ver se tem alguma maneira, quando você quer descobrir se tem alguma instância, né, alguma coisa, colocar, né, o tipo do problema e colocar aqui com esse instance, ver se tem alguma coisa disponível. O que eu sei que tem de um trabalho, só que eu nunca peguei as instâncias próprias, são desses autores aqui. Tem um artigo desses Lee et al., que eles fazem muito com base nele. Até nesse próprio aqui do Reis, que é o artigo que nós implementamos, eu acho que ele cita esse trabalho daqui. Quando ele vai falar das instâncias, a maneira como que ele criou para teste. Ó, é Lilin. Então, para análise computacional, né, utilizou Energogrob 5.5 na época, hoje já estamos aí na versão 9, alguma coisa. Eles usaram os problemas lá do Lee e Lin 2001, tá? E dele fala assim, né, which are related to well-known Solon instance. E os dados estão disponíveis aqui, ó. Só que daí ele fez alguma mudança, tá? Ele pegou e fez, eu lembro que ele tem alguma adaptação aqui que foi criada em cima desses dados. Pois pode até ali com calma. Quando aparece esse TW aqui, é que daí tem o time window, tá? Então ali é com janela de tempo. Dentro do artigo até tem ali as restrições para colocarmos com a janela de tempo, embora nós não fizemos isso por enquanto. E daí, aqui deve ter nesse link benchmark. Então tá aqui, ó. Tem 56 instâncias. Vamos tentar abrir esse arquivo daqui. Abrir arquivo. Ó, tá aqui. Aí deve ter em algum lugar a documentação explicando exatamente o que é cada uma dessas colunas que aparecem aqui. Vai ter aqui essa parte da documentação que provavelmente explique, ó. Então tá aqui, ó, qual que é a requisição, o X e o Y, a demanda.
aqui é a janela de tempo. Qual que é o menor, né, e o maior horário que pode pegar, quanto tempo que demora para fazer o serviço no local, então como se tivesse um tempo de coleta e um tempo de entrega. Aqui tem que ver o que ele quis dizer com esse... tá, aqui é o local de coleta e o local de entrega. Você tem que entender de por que está aqui o X0 e o Y0, tá? Mas aí, né, aqui no quantos veículos, capacidade e a velocidade do veículo que ele acaba nem utilizando. Então aqui tem aí essa descrição da instância. Geralmente nos artigos, Pedro, vão aparecer isso daqui, ainda mais agora, né, que é tão fácil de pegar e colocar, às vezes até num próprio GitHub, em outro lugar, de aparecer algum lugar que tem umas instâncias. Mesmo quando as instâncias novas são propostas, daí fica ali às vezes um link ou algum caminho para conseguir obtê-la. E às vezes, quando isso não aparece de maneira explícita, pode entrar até em contato com os autores e, em geral, eles respondem com as instâncias, tá? Mesmo quando pega esses que você fala, pô, vê lá um autor que seria um super pesquisador da área, você fala, pô, será que o cara vai responder? E grande parte das vezes você tem ali a resposta com as instâncias. Beleza? Beleza. Obrigado. Então, aqui na sequência, pessoal, ó, esse caso, ele conseguiu encontrar a solução ótima. Né? Nós colocamos 180 segundos, ali em 150 ele encontrou a solução ótima. E aparece aqui, né? Então, precisou lá explorar 16.748 nós, 151 segundos isso demorou. Só isso aqui é um número monstruoso. Se nós pegamos o número de iterações do simplex, 2.185.000 iterações do simplex, com todas essas variáveis que nós temos. Quem já fez aí alguma vez na vida 10 iterações do simplex com um problema com 15 variáveis, já demandou um bom tempo para fazer isso na unha aí, isso aqui é uma quantidade impraticável de pensar em fazer de qualquer outra forma se não for com esse recurso aí de processamento. Então, beleza, né? Chegou ali no valor ótimo, o 2,61619 vezes 10 a 3, igual ao melhor bound, então ali o gap 0%, otimalidade provada. Aí nós vamos pegar essa solução, fazer a mesma brincadeira que nós tínhamos feito ali anteriormente, só que nesse caso eu não vou chegar a desenhar tudo. Olha aquilo que eu comentei, né? De, no lugar de comparar com o 1, fazer aquela comparação com o 0,99, porque esse caso aqui, o x050, o valor foi 0,999999. Então, dentro da tolerância, isso daqui é considerado como sendo 1. Né? Então, você tem que ter esse cuidado com qualquer coisa que tenham ali problemas de aproximação numérica. Eu vou só substituir aqui o ponto por vírgula nessa parte, para depois, quando eu colar no Excel, como estou aqui no formato brasileiro, né, que a separação do decimal é por vírgula e não por ponto, isso poderia gerar algum problema para mim. Então, copiei isso daqui, vou fazer a mesma ideia aqui, vou até colocar numa nova planilha para não confundir com aquela nossa outra solução. Vou fazer aqui. Ele vai ter essa parte aqui já meio que quebrada, não como eu gostaria. Só fazer isso daqui, pessoal, rapidinho, né? Isso aqui, pode até fazer tudo isso automaticamente lá dentro do código. Estou fazendo aqui só por ser mais rápido para testar do que fazer esse tipo de trabalho lá de forma interna. E aqui nós temos o mesmo cabeçalho padrão que tinha aqui, variável IJ R e o valor. A única coisa é que essa parte aqui, que é o R, na verdade, é o K. Beleza. Fazemos isso daqui, aí eu vou lá, insiro a tabela dinâmica e vou fazer aquela mesma ideia pensando na variável X. Vou pegar aqui para cada um dos veículos, o I e o J, o valor. Tá, vamos fazer isso aqui primeiro só para a variável X.
Aí eu vou pegar aqui o veículo 0. Só, o veículo 0 aqui, vamos tentar encontrar a rota dele. Ele vai do 0 para o 5, então a gente sabe aqui ó, que ele vai do 0 para o 5. Do 5, ele vai para o 0. Olha, ele está do 0 para o 5 e do 5 para o 0. 0 para o 5 e 5 para o 0. Além disso, ele está do 1 para o 4 e do 4 para o 1. Se pegarmos mais além ainda, ó, no 2 ele não vai para lugar nenhum, do 3 ele vai para o 6, isso aqui deixa eu deixar assim, 1, 4, 1, e também tem que ele vai do 3 para o 6 e do 6 para o 3. Isso aqui não tem sentido, né? Pô, o veículo ele está fazendo sub-rotas. Só que se nós pegarmos esta situação, o veículo, deixa eu parar aqui um pouquinho antes, né, só para a gente conseguir saber ali qual que é o veículo 0. Só quero ver qual que é a origem dele, né, para aqui com vocês. O veículo 0, a origem dele é o 0 e o destino dele é o 6. Se nós pegarmos aqui na maneira como aparecem as respostas, bom, ele saiu do 0, porque ele foi lá para o 5. Ele chegou no 6, né, lá a partir do 3. Então a gente vê que tem coisas assim que, pô, não batem, não poderia acontecer esse tipo de situação, ter as sub-rotas. E isso daqui acontece porque nós não colocamos qualquer tipo de restrição que impedisse sub-rotas. O que acontece aqui em termos práticos é como se o veículo fosse do 0 para o 5 e do 5 para o 0, aí se teletransportasse, fosse do 1 para o 4, do 4 para o 1, se teletransportasse, fosse do 3 para o 6 e do 6 para o 3. O que não pode acontecer. Então, a gente precisa ter isso em tudo que envolve problemas de roteirização, conjuntos de restrições que evitem sub-rotas. E essas restrições são as restrições mais complexas, geralmente, aí nesses problemas. Isso daqui, no próprio artigo, já é abordado. Eu não cheguei nessa parte com vocês ainda, até esse momento. Mas depois que ele define esse modelo ali, né, com até o 11, que é até onde nós fizemos, era aqui o seguinte, ó. O modelo descrito acima, ele consegue resolver corretamente o Pickup and Delivery Problem com transbordo quando o grafo, a rede em si, ela é acíclica. Ou seja, não fosse possível, uma vez que eu sair do ponto I, fazer uma rota que eu retorne ao ponto I. Se isso acontecesse, ia resolver perfeitamente. Só que as nossas redes, dificilmente ela tem esse comportamento. Existe um caminho que acabamos conseguindo voltar para o mesmo ponto. Então, né, que eu coloco aqui, para redes gerais, entretanto, tem que ser aqui lidado com a possibilidade de sub-rotas na solução. E daí existem diferentes estratégias para trabalhar com eliminação de sub-rotas. Isso daqui de trabalhar com eliminação de sub-rotas, deixa eu até pegar aqui um outro arquivo que eu tinha de uma outra disciplina lá no PP Gold. Deixa eu achar aqui na modelagem TSP. Onde qual que é a ideia aqui? Isso aqui é dentro do problema do caixeiro viajante, mas vale em qualquer situação de roteirização. Nós pegarmos lá definimos a variável como IJ, se o ar, né, XIJ, se o arco IJ pertence à rota, nós vamos fazendo ali agora é o XIJK, né, se o arco IJ pertence à rota do veículo K, só tendo ali um índice a mais. Então,
essa parte daqui, nós poderíamos incluir de maneira explícita todas as restrições que fossem para evitar subrrotas. Então, poderia colocar lá, por exemplo, que x05 mais x50 menor ou igual a 1. Isso evita com que a subrrota 050 aconteça, porque nós não vamos poder ter as duas variáveis ao mesmo tempo iguais a 1. A mesma forma, poderia pegar, e daí teria que fazer restrições para evitar todas as subrrotas de tamanho 2, restrições para evitar todas as subrrotas de tamanho 3, todas as subrrotas de tamanho 4, e isso seria um número combinatorial de restrições de subrrota, o que torna impraticável. Então, desde lá de muito tempo atrás, existem as propostas de conjuntos para eliminar subrrotas, de maneira que esses conjuntos sejam polinomiais. O que significa isso? Que o número de restrições a serem adicionadas é polinomial. E daí, um deles, talvez o primeiro a ser proposto, foi lá em 1960, o Miller, Tucker e Zelin. E eles colocaram o seguinte: a ideia é ter essas variáveis a mais, o i, onde o i representa a quantidade de nós que foram visitados antes do nó i. É a ideia de qual que é a posição do nó i na rota daquele veículo. E daí, colocando essas restrições aqui, de que o 0 é igual a 0, cada um dos usis é entre 1 e n menos 1 para i maior ou igual a 1. E colocando que o i menos o j mais n menos 1 vezes x e j menor ou igual a n menos 1 menos 1, isso daqui faz com que não ocorram subrrotas. Se nós estamos pensando aqui no caso que nós temos múltiplos veículos, nós queremos evitar as subrrotas de todos os veículos. Então, a gente teria aqui em todas essas variáveis ainda um índice K, para fazer com que o veículo K não tivesse subrrota. E daí, conseguiríamos adicionar esse conjunto aí de restrições. Ele não é o único conjunto de restrições. Existe também uma alternativa a isso que foi proposto lá, né, um pouquinho mais recente, pelo Sarin, Sherali e Butra, que coloca isso daqui, cria lá variáveis d e j, que é igual a 1, sem somente se o ponto i precede o ponto j na rota, e esse preceder o ponto i preceder o ponto j, fica não necessariamente imediatamente. Então, se nós tivéssemos que a rota vai lá do ponto 2 para o ponto 5 para o ponto 7, o ponto 2 ele está precedendo o ponto 7 na rota, né? Porque ele vem antes do ponto 7, mas diferente da variável x e j, que é o preceder imediatamente, o d e j é que em algum momento ele precede. E daí adicionam-se as restrições de que d e j é maior ou igual a x e j, ou seja, né, a gente vai ter aqui que se o x e j for igual a 1, o ponto i precede imediatamente o j. Isso aqui faz automaticamente com que o ponto i tenha que preceder o ponto j. dij mais dji igual a 1, ou seja, o ponto i precede o j ou o j precede o i. Uma dessas duas coisas tem que acontecer. E aqui, o dij mais djk mais dki menor ou igual a 2 é basicamente assim. Se o i precede o j e o j precede o k não pode preceder o i. Isso que esse conjunto aqui estaria fazendo. E daí tem diversos outros conjuntos de restrições. Aqui, no caso, o que é apresentado, né, pelos autores é o seguinte: eles escolheram esse daqui, né, que conjunto, que é aquele que eu mostrei para vocês, basicamente, só que no lugar do D e J, aqui está como o Z e J, né, e o K para o veículo. E esse conjunto daqui foi provado ali pelo Oncan, Altnel e Laporte 2009, que promovem ali melhores bounds. Então essa foi a escolha dele. Então vai ter aqui, ó,
to describe the constraints, para descrever as restrições, considere que z e jk é igual a 1 se o nó i precede, não necessariamente imediatamente, o nó j na rota do veículo k, e z e jk igual a 0 caso contrário. E daí coloca esse conjunto aqui, x e jk menor ou igual a z e j, para todo i e j pertencente a n, todo o veículo k, e isso daqui considerando valores de i que são diferentes da origem de k, e j que são diferentes da origem, do destino do k. Só isso daqui é feito para conseguir garantir também aquela situação do veículo não sair. Você pode até fazer alguns testes aqui com essas alterações. Se nós pegarmos na própria, né, na maneira como a gente coloca aqui, na maneira original, você tem isso aqui ali até para todo mundo, né? Mas aqui dá para fazer dessa maneira mais restrita, para fazer sentido aqui nesse modelo. Então, esses conjuntos 12, 13 e 14, eles atuam para evitar a presença de subrrotas. E eles precisam ser colocados, porque essa solução que nós encontramos aqui, agora nesse problema maior, diferente daquela anterior, essa aqui não tem como ser implementada. Não tem como chegar lá para o motorista do veículo e falar, ó, você vai do 0 para o 5, do 5 para o 0, e você se teletransporta para o 1, para ir do 1 para o 4, do 4 para o 1, e assim por diante. Então, nós precisamos incluir essas restrições daqui no modelo para evitar a presença de subrrotas. Entendido esse pedaço aqui? Pessoal? Aí, Bruna, João, Exal, Michele, Flávio, Pedro, beleza? Beleza, professor. Tá? Beleza, professor. Uhum. Professor, é uma encrenca, em geral, essa parte aqui das subrrotas. Existem algumas outras alternativas também que podem ser tratadas. Uma outra abordagem para evitar a subrrota é assim. Nem sempre as subrrotas acontecem nas soluções. Se nós pegássemos aquele nosso exemplo menor lá, nós não colocamos restrições para as subrrotas serem evitadas e elas não aconteceram. Então a gente poderia pegar e colocar um conjunto de restrições, né, ali no caso conjuntos de restrições, que nem teriam feito diferença. Então existe alguma outra estratégia que é pensar o seguinte: a gente pode resolver o modelo sem considerar restrições de subrrotas, pegamos a solução e identificamos se tem alguma subrrota. Se lá tiver alguma subrrota, nós adicionamos restrições que evitem aquela subrrota. E continuamos resolvendo o modelo. Ah, chegou numa nova solução que ainda tem uma outra subrrota. Inclui a restrição para evitar aquela nova subrrota. E vai fazendo isso de maneira iterativa até que chegue no ponto de que não existam mais subrrotas na solução. Essa aí é uma outra abordagem possível. A gente vai fazer aqui, vamos tentar reproduzir essa que foi colocada aqui. Então, vamos tentar fazer exatamente igual está aqui no artigo. A gente já viu que mesmo os artigos eles estão sujeitos a terem alguns erros, né? Mas vamos confiar no que está aqui na 12, 13 e 14 por enquanto. Vamos reproduzir exatamente assim. Desculpa. Depois disso, vamos analisar os resultados, vamos verificar ali o que acontece. E se alguma coisa estranha continuar acontecendo, que faz aí algum teste extra, alguma verificação para evitar isso. Beleza, pessoal? Entendido aqui essa parte aí já e os nossos próximos passos? Sim. Bom, beleza, pessoal. Então vamos fazer novamente aí, né, mais um intervalo e daí 11 horas retornamos aqui e fazemos essa implementação dos conjuntos 12, 13, 14
E vamos ver o que aparece de resultado aí após a inclusão delas no modelo? Ok, professor. Ok? Certo, professor. Então, beleza, pessoal. Parar aqui a gravação.